Vamos dar então continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Vamos para a questão 340, da parte segunda do Mundo do Espírito, ou Mundo dos Espíritos, o capítulo 7º, de volta do Espírito à vida corporal. E Kardec formulou a seguinte pergunta aos Espíritos: é solene que para o Espírito, o instante da sua reencarnação, pratica ele esse ato, considerando grande e importante? Respondem os Espíritos, procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. Esta questão é interessante porque muitos de nós não percebemos porque é que há certas culturas que não fazem grande festa no ato do nascimento, mas fazem uma festa maior no ato da partida do corpo físico. Precisamente porque há uma libertação quando há a partida e quando há o regresso do espírito que vem da espiritualidade para o mundo material. Portanto, ele passa transita de uma área onde está completamente em liberdade para estar confinado ao corpo físico. E quantos de nós já não embarcamos, já não apanhamos um avião e não sabemos o que é que vai acontecer? Sabemos que vamos fazer uma viagem, mas temos sempre algum receio do que é que possa acontecer na viagem. Allan Kardec acrescenta ainda: o viajante que embarca sabe que o perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece os géneros das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura, como estávamos a dizer. Ele deixa o mundo dos espíritos para o mundo material, para o mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá um dia. Mas como este em relação à morte, o espírito, só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem a consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de encarnar sente uma espécie de agonia. Miramês ainda acrescenta algumas palavras. Diz Miramês que é um momento decisivo, o momento que o espírito regressa à matéria. Nos momentos decisivos em que se aproxima a reencarnação, o espírito se perturba e é tomado de emoções diferentes das que sente em horas de alegria. Soa para ele a entrada na vida física, aconchegando-se mais já à intimidade da sua futura mãe. Os laços se confundem com o sistema emotivo da mãezinha em preparo para gerar um corpo na oficina de Deus, no seu mundo íntimo. Lágrimas e alegrias se manifestam nas linhas mais puras do amor. Para nós, do mundo espiritual, a morte é quando se reencarna e a alma entra na vida quando se desencarna. Lá está aquilo que nós estávamos a dizer há bocado. Portanto, é exatamente o contrário. Para nós que estamos aqui com o corpo físico, na matéria, ficamos tristes quando alguém parte, quando alguém abandona o corpo físico. Lá é assim, mas é o contrário, porque no fundo, quando nós estamos no mundo espírita, quando nós estamos no mundo espiritual, quando encarnamos, também abandonamos o mundo em que vivemos nessa altura. Contudo, o estado da alma, que entra nesses processos,
é que vai decidir onde ela vai entrar, se no céu ou no inferno. Copiando Jesus, tornamos a dizer: a felicidade começa na intimidade do espírito, como a água pura que se bebe se encontra no seio da terra. Devemos então purificar a nossa mente em todos os quadrantes do entendimento, fazer exercícios todos os dias para melhorarmos com Jesus, que Ele, sendo o nosso guia, não nos deixará desviar dos caminhos que nos levam à libertação. Ele tudo faz para compreendermos as leis de Deus, mas não pode compreender por nós. Não pode fazer o nosso caminho. A nossa luz é individual e somente nós, com as bênçãos de Deus, poderemos acendê-la, mostrando aos que têm olhos para ver que estamos sendo escolhidos para o despertamento espiritual. Passamos para a questão 341, o prelúdio da volta. Na incerteza em que se vê, quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da encarnação? Respondem os espíritos: de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme o suporte. Isto é, nós antes de reencarnarmos, nós sabemos que temos algumas provas para cumprir, certo? Nós temos noção das nossas falhas anteriores e nós temos que cá vir para colmatar essas falhas. Nós ficamos com ansiedade porquê? Porque nós temos vontade de explorar, mas não sabemos como é que vamos, estando na matéria, como é que nós vamos lidar com essas dificuldades. Miramês faz um comentário relativamente a este assunto, relativamente à inquietação da alma. A ansiedade da alma no momento da reencarnação geralmente é enorme. Ela, a alma, não tem a certeza da sua vitória nas lutas que se destinou a travar. Contudo, se o espírito tem fé em Deus e conhece os ensinamentos de Jesus, a força da confiança irá garantir a esperança. Isto faz toda a diferença. Isto é, se nós nos imaginarmos no tal porto de embarque, faz muita diferença se nós tivermos fé, se nós tivermos conhecimento, se já tivermos estudado, ou se nós não soubermos para onde é que vamos de todo. Bem sabemos o que se passa. O espírito encarnado, com a prova de ser um anciano, que em muitos casos é abandonado pelos próprios familiares, é muito duro o desprezo, e esse desprezo avança e atinge a sociedade. Mesmo nos dias atuais, quando a medicina oficial o está liberando para que convivam com a família, ainda falta o exemplo de irmãos desses que sofrem na carne um passado drenador, que derrama no corpo as vibrações criadas por eles mesmos em eras remotas. Onde nos encontramos, façamos o que pudermos pela educação de nós mesmos. Por isso é que aqui no centro estamos sempre a insistir no estudo e na nossa evolução. Procuremos cortar as arestas daquilo que nos levou aos desatinos no passado, porque é nesse esforço de melhorar que iremos nos renovando pelo bem e salvando-nos pela caridade. Quantas e quantas vezes aqui no centro já se falou que a nossa salvação não está numa determinada doutrina, nem numa determinada religião, mas sim na caridade. Não aumentemos o nosso jugo, nem façamos pesado o nosso fardo. As inquietações do espírito para reencarnar, as ansiedades no momento de entrar na carne, bem como também para deixar o corpo físico, é a ignorância da vida espiritual e falta de maturidade da alma na posição em que se encontra. Isto resumindo e batendo sempre na mesma tecla, quanto maior for o nosso conhecimento, melhor será a nossa vida futura. E estamos sempre a insistir no mesmo ponto. E nós aqui no GEAC insistimos muito no estudo, precisamente porquê? Porque nós queremos preparar a nossa vida futura. A pergunta 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos,
que vem assistir à sua partida do mundo incorpóreo? Como vem recebê-lo quando ele para lá volta? Respondem os espíritos: depende da esfera em que pertença. Isto é, quanto mais elevada for a nossa vibração, melhor nós nos encontramos, não é? Melhor será para nós. Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo se lhe seguem muitas vezes os passos pela vida fora. Isto é, são nossos anjos da guarda, são nossos espíritos guias. Miramês ainda acrescenta, no capítulo da afeição: o espírito, na hora de reencarnar, pode ter muitos que o acompanham para o ingresso na vida física. Depende do plano em que pertença na escala espiritual. Se tem amigos e companheiros entrelaçados na fraternidade, esses vêm assistir ao seu ingresso no mundo material com todo o amor, ainda doando condições para o seu ânimo e a sua fé na viagem pela vida na Terra, pedindo aos céus que lhe deem um destino compensador em suas lutas na nova vida. Não obstante, se fez inimigos por todos os lugares que percorreu, como acontece com muitos candidatos à reencarnação, eles também se aproximam do seu desafeto, praguejando e emitindo todas as qualidades negativas de fluidos, desejando que ele se perca cada vez mais. Claro está que todos têm a proteção de Deus em todos os aspectos da sua vida, porém, a mente atrai de acordo com o que se pensa, por ser essa a lei. Se todos os que serão dados mais a que têm disposição para receber, devemos procurar afeição em todos os campos de trabalho, de maneira a que essas se transformem em equilíbrio no amor verdadeiro e na paz que se ilustre no trabalho digno. Todos são filhos de Deus e ninguém é esquecido pelo Pai Celestial, mas a parte que nos toca haverá de ser feita como sendo a nossa conquista espiritual. Passando à pergunta 343. Pergunta Allan Kardec: os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez espíritos amigos que nos seguem os passos da vida? Respondem os espíritos: muito frequentemente são eles que nos vêm visitar, como eles visitaram um encarcerado. Portanto, estes espíritos amigos que têm afetos connosco, embora nós, por motivo do esquecimento, possamos não os reconhecer à partida, mas são espíritos que se preocupam com o nosso bem-estar e com a nossa posição atual. A propósito do tema Sonhando, Miramês ainda acrescenta aqui algumas linhas. Em estado de sono, o espírito encarnado pode-se comunicar com os entes queridos que já foram para o além e, ao acordar, tem vaga lembrança desse encontro. Em poucos casos, guarda lembranças vivas sobre os assuntos ventilados. Os espíritos guias igualmente se comunicam com os seus tutelados pelas portas do sonho, em variadas formas, e as lições, mesmo ficando na inconsciência, servir-lhe-ão para a vida diária. Elas vêm emergindo para o consciente de maneira a que afloram na mente com pensamentos próprios, e o raciocínio vai se utilizando desse intercâmbio com o coração para a evolução natural do espírito. O futuro nos espera para nos brindar com uma forma de sonho mais aperfeiçoado, que é o desdobramento consciente das criaturas encarnadas. Eis aí a porta da certeza espiritual de que a vida continua. O espírito, em estado de desdobramento, na consciência perfeita, tem uma visão do mundo espiritual também mais perfeita, muitas vezes mais do que o encarcerado no corpo físico. No entanto,
Depois da viagem astral propriamente dita, os benfeitores da eternidade trazem seu tutelado para despertar e tornar a dormir, pois o sono natural é bastante diferente do desdobramento. Neste último, perde-se muita energia na sua divina expressão. Sonhos todos têm, todas as noites, e com poucas recordações. O desdobramento se faz muito raro, porque ele obedece a uma escala muito grande. O desprendimento consciente é o mais difícil nos dias que correm. Porém, a evolução das almas nos fala dessa necessidade para a humanidade. Na altura evolutiva das criaturas, se lhe forem concedidas todas as noites alguns minutos de desprendimento consciente, elas poderão ir se atrofiando até à desencarnação por quererem ficar na pátria do espírito, que se lhes apresenta com maior harmonia. Precisa-se de preparo dentro das diretrizes do Cristo. Aqui já se falou, aqui no centro já se falou várias vezes no desdobramento. Temos cá a nossa mestre, a nossa guia, a nossa mãezinha, como nós lhe chamamos carinhosamente, muitas vezes conta relatos de conseguir fazer desdobramento para poder ajudar colónias ou situações mais complicadas. É claro que se a pessoa não tiver conhecimento e não estiver preparada para fazer esse desdobramento, como aqui fala Miramês, nós teremos a tendência de, ao nos sentirmos lá melhor, porque nós de ordinário somos de lá, não somos de cá. Se toda a gente pudesse fazer esse desdobramento, corria-se o sério risco de querer ficar por lá e já não se voltava ao corpo físico e já se esqueciam de todas as missões, de todas as provas que tínhamos que passar. E então é por isso que nos é vedada, na grande maioria de nós, é-nos vedada a possibilidade de nós fazermos esse desdobramento voluntário, digamos assim, precisamente para nós não sermos tentados depois a ficar por lá. Muitos de nós, com certeza, já tivemos sonhos com familiares que nos marcaram e já tivemos mensagens desses familiares que numa primeira instância nós pensámos foi um sonho, isto não é verdade, mas depois esse pensamento não nos abandona. Depois essa mensagem não nos abandona e nós ficamos a pensar naquilo, e nós ficamos a pensar naquilo. Se nós tivermos um bocado de fé, mesmo que nós não percebamos a mensagem no imediato, eu até aconselho nós a escrevermos. Nós escrevemos aquilo que se passou. E mais tarde, na altura certa, nós teremos a percepção de porque é que essa mensagem veio e se nos foi permitido partilhar esse conhecimento, essa mensagem, termos essa oportunidade, é porque houve merecimento dos dois lados. É preciso que haja merecimento dos dois lados, tanto do lado lá como do lado de cá. Obrigado pela vossa atenção.